De volta com o nosso Ver Mais, a gente segue falando sobre saúde porque tem muitas perguntas. Já agradecendo a participação de todo mundo sobre candidíase, vou direto para uma pergunta feita aqui, lá no comecinho do programa, perguntando se pode dar candidíase em crianças. E aí, doutora Elis? Com certeza, né? A cândida também aparece tanto em crianças como em idosos. Também pela questão da imunidade, né? E pela questão da higiene da criança, que é um pouco mais difícil, né? Os pais têm que estar em cima, então às vezes vai ao banheiro, não seca bem, fica úmido, né? Brinca em locais no chão, na terra, então isso tudo pode favorecer o aparecimento. Isso. Boa tarde, eu adoro o programa, obrigada pela participação. Minha dúvida é, tomar algum multivitamínico ajuda a aumentar a imunidade e não ter candidíase? Sim, para quem tem uma alimentação incompleta, uma alimentação errada, não come frutas, verduras, proteínas, enfim, não tem uma alimentação balanceada, os polivitamínicos ajudam muito, porque eles vão suprir aquela falta que está tendo naquele organismo, né? Então, eu indico sim. Perfeito. O uso de, eu não sei, eu vou ler como está aqui, não sei se está certo. Sim. O uso de flugorosa é recomendado nesse caso? Sim. Flogorosa é um pozinho. Flogorosa. Flogorosa, isso. É um pozinho anti-inflamatório que a gente coloca, faz banho de assento, né? Então, coloca numa bacia com uma aguinha morna, faz o banho de assento e ele alivia muito os sintomas de cândida, tá? Tanto que é um dos tratamentos que eu passo também. É um pozinho comprado na farmácia? Na farmácia. E para quem não tem o pozinho, pode fazer um chá de camomila ou de malva, que são anti-inflamatórios naturais, né? Colocar água morna e ficar ali uma meia hora sentadinho ali na bacia, né? Aqueles bacia banhos de assento das nossas avós. Das avós. E funciona muito, tá? Alivia os sintomas para depois, né, os medicamentos fazerem efeito. Que bom, então para as grávidas também pode ser? Com certeza. Parece que não podem tomar os medicamentos mais fortes. Isso. Que bom, obrigada pela participação de todo mundo aqui nos ajudando a tirar todas as dúvidas. Gente, agradecendo, vamos ver aqui, vamos lá. Oi, gostaria de saber se pode dar em bebê, a gente já falou, minha filha tem 2 aninhos e 5 meses e coloca muita mão e coça muito, já fiz exame de urina e não deu nada. O que eu poderia usar? Ela mandou falta de uma pomada, mas não usou, porque não adiantou muito e continua coçando. Então, eu indico fazer uma consulta com o seu pediatra, tá? Com o pediatra da sua filha, para ver exatamente o que está acontecendo. Para ver se realmente é uma cândida ou é uma alergia, uma dermatite, né? Tem algumas doenças reumatológicas que são muito semelhantes à cândida, que pode acontecer, claro, são mais raras, mas pode acontecer. Então, é fundamental que o médico veja e faça o diagnóstico, né? Para poder passar um tratamento que realmente funcione. Perfeito. Aqui, ó, uma outra telespectadora. Oi, gostaria de saber se depois da relação sexual você sentir coceira na região, é porque já está com a cândida? Olha, a coceira também pode fazer parte de uma síndrome que se chama síndrome pós-coito. São alguns sintomas que aparecem logo após a relação sexual, como ardência, coceira, dor na região, quando vai urinar sente um desconforto, mas elas tendem a ser autolimitadas e em 24 horas se resolve sem tratamento nenhum. Então, pode ser que seja essa síndrome pós-coito, como também pode ser uma cândida já prévia. Aí teria que também fazer uma consulta para tirar essa dúvida. Boa tarde, eu sempre assisto o programa, meu nome é Salete. Ela diz que é perseguida com essa doença e se tem a ver com a menopausa. Salete, obrigada pela participação. Sim, tem bastante a ver com a menopausa, porque na menopausa a vagina tende a ficar muito seca, né? E as defesas locais também ficam reduzidas e a mulher nessa idade tem uma propensão maior a ter infecções, né? Então, realmente tem tudo a ver. E além do tratamento da cândida, Salete, também seria interessante corrigir o trofismo da vagina com alguns cremes à base de hormônios para ela ficar mais lubrificada, para as defesas locais melhorarem e também você ter uma qualidade de vida melhor. Tem gente aqui perguntando se a candidíase pode evoluir para bolinhas que parecem verrugas e o que poderia ser. Não, a cândida não forma verrugas, tá? Ela pode, pelo processo irritativo, formar umas bolinhas na cor rosa, que são bolinhas de inflamação, mas não como verrugas. As verrugas seriam o HPV, que é uma doença sexualmente transmissível,
né, bem fácil de identificar e tem tratamento também. Então, eu, nesse caso, também orientaria uma consulta. Olha, tem um marido aqui preocupado com a esposa, que legal que os homens também participam. Oi, minha esposa diz que tem coceira nos lábios, só que ela tem vergonha de falar. Será que é preocupante? Mas eu não tenho coceira. Será que ela tem que procurar um médico? Obrigada se me responder. Já falei para ela fazer o preventivo. Obrigada pela participação. E aí, doutora? Que bom, né? Que e bom. as perguntas estão bem interessantes. Sim, assim, que bom o povo está participando. Bem importantes. Acho que nesse caso deve fazer uma consulta, sim, para ver a causa dessa coceira que não é normal, né? Aparentemente parece uma coceira só por fora, mas também pode ser que tenham alguns sinais por dentro também. E como a gente comentou, né, Fábio, esses sinais e sintomas podem prejudicar muito a vida do casal, ocasionando dor na relação, principalmente na entrada, né? E ocasionando o surgimento de alguns cortes, a secreção se altera, fica muito incômodo. Doutora, é difícil de identificar, né? Porque às vezes quando a gente fala assim, procurar um médico, para quem tem plano de saúde, né? Para quem consegue pagar particular, sim. é mais fácil. Mas Sim. aí eu pergunto se é difícil de identificar, porque a pessoa tem que ir no posto de saúde, né? Tem que correr atrás dos seus direitos, porque o SUS está aí para atender todo mundo, né? Sim. Então, quem precisa examinar essa paciente é o médico, né? De preferência o médico ginecologista, mas os médicos clínicos que trabalham em postos, eles também estão aptos para tratar a cândida. Mas é fundamental fazer o exame ginecológico. Então, botar a paciente na posição, colocar o espéculo, examinar, olhar, na hora a gente já consegue saber. Então, não precisa nenhum exame complementar, a gente faz o diagnóstico clinicamente. Às vezes, quando a paciente tem algo mais sutil, que não é um quadro clínico florido, às vezes a gente precisa de algum exame complementar, que seria a secreção vaginal, né? O exame de secreção detecta a presença das hifas ou dos esporos, que são as formas de manifestar, e a gente consegue, então, direcionar o tratamento. Tá certo. Olha, outra pergunta bem interessante aqui. Tenho problemas renais. Todas as vezes que eu tenho uma cólica renal, vem a candidíase aparece também. Gostaria de saber o que posso fazer. Um grande abraço e ótima tarde. Obrigada pela participação. E aí, doutora? Sim, então é no momento da crise, né, que tudo acontece no corpo. Então, a imunidade, num geral, ela fica comprometida, as defesas, né, ficam comprometidas. E tem lógica mesmo de apresentar isso. E aí tem que procurar o seu médico para ele fazer o diagnóstico nesse momento, para ele dizer, ó, é isso que está acontecendo, e deixar um suporte de medicação para cada vez que for dando a crise, sempre ter a medicação em casa, né? Para não precisar sempre buscar ajuda, né? Perfeito. Ó, mais participação aqui. Gostaria de saber se a candidíase dá cheiro ou corrimento. Então, a candidíase dá um corrimento mais abundante, grumoso, mais grosso, né? Ou branco, ou amarelo, ou esverdeado, mas não tem como característica o odor. O odor geralmente é causado por uma bactéria que se chama Gardnerella, que tem um odor típico de peixe podre, né? Se a gente vai pesquisar na internet, enfim. E aí deve ser tratado com antibióticos. Tá? Então é um outro caso. A Gardnerella hoje é a infecção mais comum da mulher. A Cândida vem em segundo lugar. Tá? Então eu atendo muitas pacientes que têm. Como que é o nome mesmo? Gardnerella é o nome da bactéria. Que é o que dá esse corrimento com cheiro mais forte, com e dor. vaginose é o nome dessa doença, né? E é muito desconfortável para a mulher porque ela fica sentindo aquele odor o dia inteiro. Então, e parece que as outras pessoas estão sentindo, elas me relatam, né? Sai do banho, já tá... E é mais comum que a candidíase? Mais comum. Então é um tema para um outro programa nosso aqui. Para um outro programa. Só que essa infecção, ela não dá sintomas inflamatórios, ela só dá um corrimento abundante com odor, né? Com odor, tá. Vamos voltar para a candidíase aqui. Deixa eu ver, tem umas rachaduras que coça muito e arde quando eu vou tomar banho. Não sei mais o que fazer, tenho 41 anos e está perguntando se tem a ver com a mudança de hormônio. Sim, com certeza pode ter associação, né? E as fissuras, que seriam essas rachaduras, também são uma forma de manifestação da cândida, causa muita ardência, muito desconforto local. E você deve também procurar ajuda para ver se realmente seria só isso, ou se não tem uma dermatite associada, ou a própria secura vaginal,
né, como causa dessas fissuras. Ó, tem aqui alguém que ligou aqui pra gente, do Santa Maria, perguntando que ela tá dizendo que tá há 3 anos com esse problema e ela tá perguntando que pomada usar. É como a doutora tem falado aqui, tem que procurar um médico, porque nem pode passar recomendação assim, né, Isso, doutora? até para ver se é isso mesmo, né? Porque daqui a pouco é algum outro problema e não vai resolver, né? Mas agradeço a participação de ter ligado aqui pra gente também. Ó, que pergunta interessante. Olá, o uso contínuo de protetores diários favorece o surgimento da candidíase, né? Os absorventes diários, né? Por muitos anos se acreditou que o uso do protetor era maléfico para a saúde. Por quê? Porque ele abafava, não deixava transpirar e isso favorecia o crescimento de fungos e bactérias, enfim, no local. Isso vem caindo, tá? E vem se provando que o absorvente, ele mantém o local seco. Então, ele até evitaria uma candidíase, por exemplo. Se você não for alérgica aos absorventes, eu acho uma ótima alternativa e recomendo. Mas para aquelas pacientes que quando menstruam ficam com uma dermatite, ficam assadas, né? Aí não seria uma boa, porque o produto do absorvente vai causar uma irritação. Cada caso é um caso. Isso. Inclusive, tem uma telespectadora aqui, querida, ela está dividindo com a gente. Ó, tive muitos problemas com candidíase, fiz vários tratamentos, eliminei papel higiênico com perfume, sabonete antibacteriano e protetor diário com perfume. Faz anos que não tenho mais. E aí, assim, pode ter a ver com alergia também e ela tem melhorado toda a saúde dela, né, doutora? Exatamente, é bem o que Olha eu que penso. interessante. Exatamente. Então, ela fez um raciocínio legal, né? E provavelmente a cândida tinha uma associação com dermatite também, né? Então, nesses casos, vale a pena investir nos sabonetes, no papel, na calcinha, no tecido, enfim. Vamos ver, eu gostaria de saber... Porque, isso aqui já é um outro assunto aqui que tem a ver talvez com incontinência urinária, mas vou guardar a tua participação aqui para um outro momento. Gente, tem muita participação ainda, mas a gente vai encerrando por aqui. Mas eu queria pedir para a doutora Elis falar então dos principais cuidados que a gente deve ter para evitar a candidíase, né? A gente conseguiu, acho que, falar bastante sobre o assunto, responder todo mundo. Eu acho que ajudou a gente a esclarecer o assunto, agora só as principais recomendações. E eu gostaria de agradecer, assim, a participação do público, perguntas de qualidade, super importantes, assim, tudo que eu falei, eu acho que vai ser bem proveitoso. As recomendações, vida saudável, tá? Não se estressar, que é difícil, né? Não tem como. Então, assim, procurar viver mais tranquilamente, né? Não levar tudo ao pé da letra, enfim, se estressar menos. Uma alimentação saudável, porque assim, ó, se você fugir daquilo que tá bom e começar a comer muitos lanches, enfim, bebida alcoólica, já vai notar que pode aparecer, tá? Então, saiu da rotina, fez algo a mais, assim, né? Então, uma alimentação saudável, evitar bebidas alcoólicas, ingesta hídrica grande, né? Bastante líquidos, exercícios físicos. Acho que seria vida saudável. Doutora, muito obrigada por esclarecer tanto. Eu acho que eu tinha anotado muitas perguntas, eu não fiz nenhuma das que eu tinha anotado, porque o povo de casa fez perguntas mais interessantes que a minha. Volte sempre, tá? Obrigada pela participação. Depois eu vou te passar outras perguntas que ficaram aqui. Combinado. Gente, obrigada de coração pela participação de todo mundo. Ver Mais volta amanhã. Vai lá no Instagram que consegue rever a entrevista, @VerMaisOestSC. Tchau, tchau. Até amanhã.